Daniel, Oi. bom dia. Gisele, tudo bem? Ei, Gisele, já é você? Tá joia. Você deu algum recadinho aí que eu acabei de entrar e vi você terminando de falar uma coisa, alguma coisa? Dei sim. Nós vamos fazer uma atividade avaliativa, substituindo a nossa avaliação oficial 1, tá? Eu já mandei para vocês no grupo do WhatsApp, salvei também no Google Classroom, tá bom? Hum, E no caso, eu peço para vocês responderem o mais rápido possível, para não acumular e eu ter tempo de corrigir isso, tá joia? Esse foi tá o bom, então. recado. Tá bom, obrigado. Por nada. E aí, gente, se vocês tiverem notícia de alguém que faz matéria com vocês, mas não está no grupo do WhatsApp, assim, por favor, avisa essa pessoa, né? Assim, para não ter problema, tá joia? Ok. Beleza. Vamos seguir, né? É, Nós vamos falar hoje sobre algumas especificidades da prática do psicólogo hospitalar. Gente, vocês estão gostando da disciplina de psicologia hospitalar? Vocês estão interessados nessa área? Fala para mim. Eu tô amando. Nossa, muito bom mesmo. Que Muito bom que bom. você gostou, Eu, para Rafa. trabalhar nessa área, eu teria que fazer assim, uma terapia bem intensiva, porque eu não tenho estômago nem coração, não. Mas é uma área muito boa. Aham, é uma área bem bacana, bem legal. Bem bacana, bem bacana. É super necessária também, né? Porque ali no hospital, assim, são tantas emoções, né? Como diria o Roberto Carlos. É, São emoções assim do próprio paciente, da família, mas também da equipe médica, né? É tão bom quando a gente encontra um médico calmo, né? Assim, e competente, ele consegue administrar toda aquela situação de estresse, mas com uma certa com um equilíbrio psicológico mesmo, é né? uma certa sabedoria ali, né? E ele consegue pensar direito, ele consegue dar Uhum. comandos, ele consegue acalmar as pessoas que estão ali. Isso é ótimo. E tem hora que a gente não encontra isso, né? Eu lembro quando eu fiz a minha. é, quando eu tive um problema no joelho, né? Foi no dia do meu aniversário, eu estava no terceiro ano do ensino médio, estava formando já o ensino médio. E aí, na educação física, assim, tava lotado, cheio de menino, né? Três para um lado e três para o outro jogando bola, lotado. E Não. aí um menino foi. Na minha sala tinha poucos homens, né? Enfim. Ah, entendi. E aí alguém fez uma falta em mim lá e rompeu o ligamento do joelho, né? Aquela dor imensa. Eu fui parar lá no Hospital João 23 e no pronto-socorro. Aí chegou lá. Aí o médico, ele nem olhava para mim, mas ele mexia minha perna para um lado e para o outro, pegava meu joelho, mandava para um lado e para o outro, assim, fazendo graça para a estagiária que estava lá, sabe? Uhum. E, tipo, o que não se deve fazer, ele estava fazendo com o meu joelho. Aquilo gritava de dor, enfim, era uma dificuldade, né? Eu com 17 anos, enfim, é, muito complicado, né? Assim, você vê que a forma que as pessoas, o profissional médico, ele às vezes acaba focando muito só ali no biológico, né? Só na patologia, na doença, e esquece que tem uma pessoa ali, tem um ser humano, né? Alguém que sente dor, alguém que tem sentimentos, tem projeto de vida, tem sonhos, né? É Teve um verdade. médico que virou para mim e falou assim: aqui, você nunca mais vai poder jogar bola, né? Você acabou, né? Agora imagina um médico virar para uma pessoa e falar assim: aqui, acabou, não tem jeito, né? É terrível isso, né? Uhum. Então, assim, existem várias formas também de se dizer a mesma coisa, né? Ele poderia ter falado assim: olha, é, você vai precisar de pensar outros sonhos, outros objetivos seus para você, né? Porque agora
já não vai ser muito possível, né, você ficar aí jogando bola, né, desenvolver uma atividade física de impacto, né? Então, assim, enfim, eu acho que eu já até contei para vocês a experiência do joelho, né? Mas, assim, o psicólogo hospitalar, ele ajuda, inclusive, a conscientizar a equipe médica, a equipe da enfermagem, assim, sobre o que se deve fazer e o que não se deve fazer, né? Assim, vamos tentar humanizar um pouco mais essa relação, não é isso? Bom, eu trouxe um artigo, né, publicado na revista da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, que eu achei interessante comentar sobre ele, a função do psicólogo no pronto-socorro, a visão da equipe. Bom, o psicólogo ele pode trabalhar, por exemplo, com assistência psicológica à família, com orientação à família, preparar, acompanhar visitantes, orientação ao paciente familiares, preparo psicológico do paciente para cirurgia, acompanhar notícias difíceis e óbitos, mediação da comunicação do médico e a família, mediação da comunicação da equipe familiar do paciente, mediação da relação médico-paciente, interação com a equipe de saúde, trabalho multidisciplinar, humanização do atendimento. Então, assim, são diversas áreas assim que o psicólogo atua, né? Ele atua até, inclusive, com pessoas que tentaram suicídio, né? Pessoas vítimas de violência, abusos. Então, a psicóloga ou o psicólogo vai conversar com uma pessoa vítima de maus tratos, abusos, né? Vai ajudar, por exemplo, a conversar com pessoas, com os familiares, né, que tiveram seus filhos, né, entes queridos mortos, enfim. Então, assim, o psicólogo ele tem várias funções, né? Ele pode ajudar nesse atendimento à família, pode ajudar a esclarecer algum diagnóstico, né? No caso, por exemplo, às vezes o médico ele traz todo aquele jargão, né, da medicina e as pessoas não entendem o que o médico está falando, né? E o psicólogo, né, ele de certa forma, ele pode até tentar traduzir um pouco essas informações, assim, para deixar um pouco mais claro, né? Quando você tem um conhecimento melhor, uma informação sobre aquela patologia, assim, aquilo pode até trazer algum alívio, né? Às vezes a pessoa não tem muita noção, assim, do que está acontecendo. Tipo, nós vamos ter que fazer uma tomografia computadorizada. A pessoa pensa que vai passar o serrote nela, né? Passar a faca. Calma, não é assim, né? Então, assim, tem gente que não tem informação, tem gente que tem dificuldade, né, de compreensão. Enfim, o psicólogo, ele ajuda nesses processos, né? É, ele ajuda no trabalho multidisciplinar, ajuda a fazer uma avaliação psicológica no contexto do hospital. Ela é diferente, né, assim, do contexto do consultório, né? Então, a gente vai avaliar, por exemplo, se a pessoa tem, por exemplo, está tem condições psíquicas, né, assim, para submeter a uma cirurgia, por exemplo, né? Se ela apresentou alguma crise, se surtou assim depois da cirurgia, como que foi isso, né? Então, o psicólogo ele tem um campo de atuação bem amplo ali no hospital, tá? Sobre o atendimento à família e ao paciente, né? Desde o momento inicial de acolhimento, a presença do psicólogo como figura de humanização e acalento foi percebida em respostas como amenizar algumas dores e consequências que a doença traz para o paciente e seus familiares. Então,
o psicólogo, ele contribui no sentido de ajudar as pessoas a lidarem melhor com a dor, com o sofrimento, né? Práticas de minimização do sofrimento psicoemocional decorrente da hospitalização torna-se o eixo principal do fazer psicológico no ambiente hospitalar. Gente, vamos lembrar de mutar o microfone, porque está dando uma interferência aqui, tá? Se você puder mutar o seu microfone, vai ser interessante também, tá bom? Uma outra questão, né? É por a família ficar lá fora, enquanto o paciente está aqui dentro em processo de atendimento, eles não sabem o que está acontecendo. Pode gerar aquela sensação de que o paciente não está sendo adequadamente assistido. Então, a nossa função é acolher essa família, esclarecer sobre os processos de avaliação, qual é o status de atendimento do familiar dele, para que a família possa se situar no contexto de urgência. Aqui é uma psicóloga hospitalar falando, né, desse papel, né, da psicologia, no sentido de dar informações para essa família, né, acolhê-la, né, o que está acontecendo, né, ajudar ela ter uma compreensão melhor desse momento, né. As famílias, por exemplo, elas podem estar muito estressadas, ter um pensamento muito catastrófico em relação a um problema, né, e realmente você pode ter algumas doenças muito graves, né, alguns estados terminais, né, mas no caso o psicólogo ele ajuda a pessoa a tentar enxergar uma saída, ou pelo menos vivenciar aquele processo de dor, de sofrimento, com uma certa qualidade de vida, né? Então, ele se sentir acolhido, né? Sentir que ele é importante, ele não está abandonado. E a família também, né? A família reconhecer o seu papel ali. Então, acontece, por exemplo, né, da família, de ter alguns da família lá que estão doidos para a pessoa morrer, para pegar a herança. Olha que absurdo. Né? E acaba deixando transparecer isso para a pessoa que está internada ali, né? Falando assim, que assina logo esse testamento, não sei o quê. Então você vê que a pessoa está preocupada só no dinheiro, na herança que ela vai receber, ao invés de se preocupar com a pessoa, né? E isso acaba impactando significativamente ali a recuperação, o tratamento, ou pelo menos aquele momento, né, da pessoa estar ali, né, assim, nos seus últimos dias, né, vamos dizer. Então, é uma coisa um pouco complicada. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Vamos lá, então. Mediação e suporte em comunicações. Essa é uma das funções do psicólogo também, né? Facilitar a comunicação entre equipe, paciente ou equipe familiares. A falta de habilidade em comunicação revela-se mais acentuadamente em demandas para repasses de notícias difíceis, como prognóstico reservado, morte encefálica, agravamento do estado de saúde e óbito de pacientes. Então, assim, imagine você, se você fosse um psicólogo hospitalar e você tivesse que dar para uma família, passar para uma família que um filho lá, uma filha, morreu, né, de morte encefálica. Você consegue se imaginar nessa situação? Você tendo que ajudar o médico a dar um atestado de óbito, né, comunicar um óbito de alguém. Você já se imaginou numa situação dessa? Né? O que você pensa sobre isso? Né? Se você tivesse que dar uma notícia ruim para uma pessoa, você se imagina nesse contexto? Fala para mim.
Eu particularmente não me imagino, é nesse contexto aí que eu não me imagino mesmo. Eu acho bonito, muito lindo o trabalho do psicólogo hospitalar, mas são pequenos contextos, assim, pequenas coisas que vão acontecer no dia a dia que eu, mesmo acho que com terapia, eu não daria conta de, por exemplo, dar uma notícia dessa, assim. Eu particularmente não daria conta mesmo. Olha, eu acho que eu imaginaria. Tipo, eu tô com vontade atualmente de trabalhar nessa área. Tipo, eu ainda não sei lidar, obviamente, mas não que eu, tipo, mas eu me imagino na situação. Né? Você não se imagina nessa situação, Carlos? Não, eu me imagino. Eu tenho vontade de trabalhar na área. É, assim, é uma área bem, assim, que vai requerer, assim, um estudo, né, muito aprofundado, por exemplo, sobre a questão da finitude humana, né, angústia existencial, a questão da morte, do morrer, né, é, a questão das próprias patologias, né, assim, acaba que a gente tem que ter uma visão global de tudo que está acontecendo ali, a cultura hospitalar, as rotinas, né? Agora, uma coisa importante, inclusive, que eu até coloquei no nosso exercício, né, na nossa atividade, é, o psicólogo, ele não assume funções que são, por exemplo, da enfermagem, da fisioterapia, da fonoaudiologia, não, ele tem um papel específico ali, que é trabalhar a questão da saúde mental, né, a questão da qualidade de vida psicológica mesmo, né? Assim, como que as pessoas lidam com esse problema, a questão da doença, mas de uma forma assim mais saudável, né? Então, a gente tem que ter cuidado, né? Porque pode acontecer de você estar trabalhando lá como psicólogo e alguém querer que você faça uma função que não é sua, né? Por exemplo, passa para aquela pessoa o diagnóstico lá, assim, leva lá o prontuário e fala o diagnóstico para ela. Não, calma aí, né? Existem funções que são do psicólogo, funções que são do médico, do enfermeiro. A gente tem que ter um certo cuidado, porque para não assumir tudo, né? E assumir uma responsabilidade que não é nossa, né? É muito grave isso. Então, na verdade, a gente está ali para apoiar essa equipe, né? Para apoiar esses médicos que muitas vezes estão estressados também, né? Estão assim se sentindo frustrados por não ter conseguido fazer uma operação com sucesso, né? A pessoa teve sequela. Então, é, a psicologia ela contribui nesse sentido também, né? É... Agora, gente, para a gente ajudar as pessoas na falta de habilidade de comunicação delas, isso significa que nós, enquanto psicólogos, temos que desenvolver nossa capacidade de comunicação também, né? A gente tem que estudar sobre relações humanas, sobre personalidade, né? Existem formas de se dizer as coisas às pessoas, jeito, entonação de voz, né? Que facilita, né, a pessoa compreender uma linguagem, compreender a mensagem que está sendo passada ali, diminuir a tensão, a ansiedade, né? Então nós mesmos temos que treinar essa capacidade de comunicação, essa capacidade de escuta, tá bom? Você parar para ouvir alguém, né, no consultório já não é muito fácil, né? Porque tem pessoas, por exemplo, que assim, falam muito baixo e demora muito para falar, assim, tem aquele pensamento mais lento, e você tem que estar disposto ali a ouvir, né, ajudar a pessoa nesse processo. Então, assim, não é fácil. Agora, imagine no contexto hospitalar que ainda existe essa variável estressora, né, assim, da doença, né, do próprio ambiente hospitalar em si, que isso pode atrapalhar na comunicação, isso pode atrapalhar assim na compreensão das pessoas, né? Então a gente tem que desenvolver essa capacidade de comunicação também, tá?
A Karen conseguiu entrar, que bom, Karen, você está aí, a Genice entrou, a Raquel, bacana, gente, bom dia para todos, então, todas, e vamos seguir, né? Aqui um relato também, né, de um cirurgião. Então, o pessoal da psicologia funciona como se fosse uma ponte para ligar a gente até o paciente de forma mais amena, de forma mais fácil, porque às vezes o médico não tem muito contato e pela situação de estresse, há preocupação com outros pontos que talvez acaba não valorizando. Então, aqui é um relato de um médico, né? É, falando desse papel da psicologia como se fosse uma ponte, né? Então a psicologia ajudando nessa interação entre médico e paciente, né? Porque às vezes o médico está tão focado ali na questão patológica, na questão da doença, questão biológica, que não presta muita atenção assim na pessoa em si, né? Então assim, o pessoal da psicologia é, sendo reconhecido aqui por esse cirurgião, né? É interessante a gente ver isso, né? Porque no início da psicologia hospitalar, desse campo de atuação, não tinha assim tanto reconhecimento, né? A psicologia, né? Então ela foi conquistando seu espaço aos trancos e barrancos, né? E agora ela já tem assim um certo, as pessoas entendem que é uma área importante, né? As relações permeadas de subjetividade por si só são materiais ricos ao trabalho da psicologia, somando-se a isso o contexto hospitalar, que muitas vezes é tido como situado na tênue linha que separa a vida da morte e traz consigo uma extensa carga de angústia para toda e qualquer relação estabelecida ali. Então, eu queria lançar uma pergunta para vocês, né? Assim, como será que fica a subjetividade de uma pessoa que está internada e está em estado terminal? Assim, como será que a subjetividade dessa pessoa e como que a psicologia pode contribuir? O que vocês acham? Assim, como que o psicólogo pode contribuir para a subjetividade, para a visão, para o autoconceito que a pessoa tem, né, o paciente internado e que ele está em estado terminal, assim, ou ele tem um diagnóstico assim de que, olha, você vai viver só mais 3 meses, você só tem 3 meses de vida, né? Como será que é a subjetividade dessa pessoa e como que o psicólogo pode contribuir aí no acompanhamento dessa pessoa? O que vocês acham? Daniel, Hum, eu acho que nesse ambiente hospitalar, a subjetividade dessa pessoa vai estar um pouco desfocada, né? Eu acho que ela vai até se perder, né? De hum, de quem é ela, de quem é ela mesma. E aí o psicólogo, eu acho que, como ela vai ter 3 meses de vida, ele pode, não é ensinar, como é que eu vou falar? Não sei a palavra que eu vou colocar aqui, mas pode dizer para ela que ela pode viver um dia de cada vez e da melhor maneira. E tentar mostrar para ela algum lado positivo, que aí também eu não sei, porque como eu não estudei nenhuma abordagem, eu não sei como é que funciona isso. Mas eu hum, pensei assim. interessante. Alguém concorda, discorda, completa? Tem essa questão da apatia, né? A pessoa pode entrar nesse estado, pode entrar nessa fase de apatia, depois de receber uma notícia dessa, ficar uma pessoa neutra, tentar se isolar, não conseguir conversar com o outro. Eu acho a situação difícil. Realmente, a subjetividade dela fica difícil, né, de conversar com o médico, conseguir trabalhar com isso, o psicólogo, eu acho complicado. Como que, né? Quem mais?
como que seria o desafio do psicólogo, então, diante da hospitalização, né, diante de um paciente em Saber, sofrimento? saber escutar, tentar entender a pessoa, escuta, sabe? É isso, a pessoa tá ali com a pessoa, ser amiga da pessoa, tá ali juntos, entender a dor da pessoa, refletir sobre as coisas com a pessoa, na visão da pessoa. É isso, não tem tempo por nada. É tipo, a pessoa já tá com sentença de morte já, né? Então, só a presença, o ato amigo ali do lado, pode amenizar, mas é claro, não tem como, né? Mais fazer mais nada. Só esse ato de companheirismo, Uhum. a escuta e tal. Sim, então o psicólogo, né, ele tem esse desafio, né, de tentar compreender a pessoa, assim, na sua subjetividade, como que ela vivencia aquele fenômeno, né, do adoecimento. Existem sofrimentos, assim, que são insuportáveis, né, uma dor insuportável, e a gente procura entender esses aspectos psicológicos que influenciam nesse processo de saúde e doença, né? Então, assim, por mais que haja um diagnóstico, né, assim, de que, olha, você só vai viver mais 3 meses de vida, bom, então que sejam 3 meses de qualidade, né, que a pessoa possa se sentir bem, que ela possa lembrar de coisas positivas, coisas que ela fez bem na vida, né, experiências, tentar voltar, assim, a mente, né, para um passado que pode ter sido bom, né? Assim, tentar se voltar para coisas assim que ajudam ela a meio que tirar o foco dessa dor, né? Desse diagnóstico, pensar outras coisas, né? Porque se a pessoa se vê imersa sempre nesse desamparo, nesse desespero, nessas angústias, acaba que ela acaba morrendo mais rápido, né? Se ela acaba enfatizando só os sentimentos de medo, de tristeza, de ansiedade, então acaba que isso acaba piorando a situação dela, né? Então é importante a gente ajudar essa pessoa a refletir sobre isso, né? Sobre a própria vida, né? Sobre as coisas positivas que ela já fez. Não é possível que a pessoa não tenha nada de positivo para lembrar, né? Nada de alegria. Será que a vida da pessoa foi marcada só por sofrimento, por angústia? Bom, e se tivesse sido marcado, né, por angústia, sofrimento, então, aí já é uma situação um pouco mais complicada, né? Infelizmente. Mas, né, você se dispõe ali a ouvir essa pessoa, né? Como que ela lida com isso tudo? Você está ali disposto a entender, né, o que a pessoa tem a dizer sobre isso tudo, né? A entender qual que é o sentimento dela em relação àquela experiência. Então, quando ela fala sobre esses sentimentos, você dá oportunidade para ela encontrar dentro de si mesma algum recurso positivo, algum recurso aí para que haja uma mudança, né, da perspectiva dela em relação à vida e à própria doença também, tá? Atendimento psicológico específico. Aqui um relato de um cirurgião também, né? Avaliar o paciente com instabilidade emocional, avaliar pacientes traumatizados, porque aqui sempre chegam vários pacientes sem acolhimento, paciente de rua, morador de rua, às vezes alcoolizado, sem prognóstico social e de saúde. Aqui é um relato de um médico, né? Então, assim, o que o psicólogo faz, né? Então, ele avalia uma pessoa com instabilidade emocional. Gente, a gente sabe que a instabilidade emocional muitas vezes pode ser, inclusive, um traço de personalidade, né? Pessoas que têm um alto neuroticismo são pessoas que são mais instáveis emocionalmente. Elas costumam ter uma visão mais negativa em relação à vida, pensamentos mais catastróficos,
e elas se culpam muito, se cobram muito, costumam ter um senso de perfeccionismo muito grande, então elas se cobram demais, elas acham que tudo que elas fazem assim ainda não está bom, é, enfim, né? No caso, por exemplo, da hospitalização, isso pode ser marcado por pessoas assim que é, se culpam por estar ali, se arrependem de não ter feito alguma coisa que gostaria de ter feito antes, né? É, são pessoas assim que se culpam por estar doentes, né? Por estarem naquela condição e estarem assim, serem um peso para a família, né? Enfim, então a gente vai avaliar, por exemplo, questão de pessoas que têm tendências mais agressivas, né? Mais impulsivas também, né? É, o psicólogo pode fazer avaliação também de pessoas assim que estão sozinhas, né? Assim, pacientes de rua, morador de alcoolizado. Então, assim, quais são as referências dessa pessoa? Ela tem laço social com alguém, né? É, ela tem família? Como que é isso, né? Então, porque, por exemplo, tem muita gente que mora na rua, mas eles têm família, eles têm mãe, têm pai, assim, que tem casa, tem carro, tem tudo, mas a pessoa, ela resolveu sair de casa, né? Ela não quer, talvez para sustentar um vício de droga, de álcool, enfim. Às vezes a família abandonou, ou ela pode ter algum problema mental mesmo, né? Uma psicose, né? Então ela acabou indo para a rua, enfim. O psicólogo, ele vai avaliar é, to, to, todos esses tipos de pessoas, né? As pessoas são diferentes, mas o contexto social das pessoas também impacta significativamente aí no desenvolvimento, na visão de mundo das pessoas, né? E, por exemplo, numa situação de rua, a pessoa está sujeita a tanta violência, né? Tanta privação. E eu lembro de um rapaz, ele era lavador de carro ele trabalhava na UFMG, e ele lavava os carros dos alunos, professores, enfim. É, teve uma vez que ele pegou leptospirose, sabe aquela doença do xixi do rato? Então, aí eu fui visitá-lo no hospital, ele foi no Hospital Belo Horizonte, e eu fui visitar lá porque assim todo mundo sentiu falta dele, né? O que está acontecendo? Tinha mais de um mês que ele estava sumido. Todo mundo sabia que ele era pobre, que ele não ali era a fonte de vida dele. Tinha mais de 15 anos que ele trabalhava ali, né? E o que aconteceu com ele? Aí ele estava internado no Hospital Belo Horizonte e ele estava com leptospirose. Eu fui lá visitar, né? Assim, teve uma professora que resolveu dar uma oferta para ele, assim, de alguns reais, né? Não lembro quanto exatamente. E assim, para ajudar, né? Sabia da condição dele. E aí, como é que você tá, Sô? Aí ele falava que ele estava muito ruim e tal, e que ele morava, onde ele morava tinha muito rato. Ele morava com os ratos, rato passava em cima dele enquanto ele estava dormindo, assim, que ele era muito pobre mesmo. E que ele não tinha ninguém, ele era sozinho, ele não tinha família, não tinha ninguém. Que a família dele era os motoristas de carro que chegava para ele, dava uma moedinha. Então, essa é a realidade, gente. Então, agora, e o psicólogo ele tem que estar disposto a ouvir, né, assim, as pessoas nas suas individualidades, né, saber que, por exemplo, a experiência de vida das pessoas, a bagagem histórica que eles carregam, assim, é única, né, e a gente tem que estar, assim, disposto a entender isso, né, e acolher as pessoas nessas dificuldades, enfim. Querem comentar alguma coisa? Não? Não. Tá, vamos seguir então. Bom, desconhecimento sobre a atuação do psicólogo no pronto-socorro. Considerando-se a recenticidade da inserção do psicólogo no contexto hospitalar,
faz parte ainda do seu processo de estruturação, que suas atividades não estejam claramente delimitadas, tampouco que seja de conhecimento comum entre a equipe. Pode ser que o fisioterapeuta ache que o trabalho dele é mais importante que o seu, que o enfermeiro ache que o seu trabalho não é tão assim. Você só vem aqui para conversar com as pessoas? Eu tenho que ficar medindo pressão, aplicando remédio, tem que virar plantão, eu faço tanta coisa, tenho responsabilidade por tanta coisa, você fica aí só escutando as pessoas. Então, assim, pode ser que você encontre pessoas que não entendem bem a atuação do psicólogo, né? O psicólogo ele vai conquistando esse espaço, né? E desde a época de quando começou a psicologia hospitalar, né? O psicólogo enfrentou esse tipo de preconceito, mais uma falta de conhecimento das pessoas sobre o papel da psicologia, né? Aqui eu trouxe um outro artigo para vocês. A psicologia no contexto de produção do cuidado segundo a percepção de pessoas com doença oncológica. O psicólogo no contexto da oncologia tem a função de auxiliar os pacientes em suas dificuldades, necessidades e problemas, buscando facilitar o enfrentamento da doença e permitindo uma melhor convivência com a patologia. A psicologia deve ser facilitadora na identificação dos medos, dúvidas e expectativas do paciente. Também se torna importante auxiliar o sujeito a buscar maneiras de lidar com essa nova realidade, possibilitando que o paciente descubra caminhos que tornem a situação menos sofrida dentro dos limites do seu quadro clínico. Então, quais seriam as funções do psicólogo no contexto da oncologia? Aí, gente, qual a função do psicólogo no contexto da oncologia? Vamos lá. Como que o psicólogo pode auxiliar na oncologia? Vamos? Vocês estão aí, gente? Estamos, professor. Pelo menos eu estou. Volta o slide aí para a gente dar uma colinha aí de novo. Olha lá, olha a função. Né? Alguém lê para mim? O psicólogo, no contexto da oncologia, tem a função de auxiliar os pacientes em suas dificuldades, necessidades e problemas, buscando facilitar o enfrentamento da doença e permitindo uma melhor convivência com a patologia. A psicologia deve ser facilitadora na identificação dos medos, dúvidas e expectativas do paciente. Também se torna importante auxiliar o sujeito a buscar maneiras de lidar com essa realidade, possibilitando que o paciente descubra caminhos que tornem a situação menos sofrida, dentro dos limites do seu quadro clínico. Bem, eu acho que, tipo, falar sobre a doença, para a pessoa conhecer mais, as possibilidades depois, após a doença, tipo, quais são as limitações que você pode fazer, as opções. É isso, tipo, questão, tipo, nem doença, amputação. A pessoa, você tem essa limitação, mas você pode optar por outras coisas. Tentar trabalhar isso na pessoa. Claro, empatia também, né? Tipo, não fazer a pessoa ser diferente, personalizar, tipo, mas como posso dizer? Esqueci. Bem, não tornar a pessoa. Não não, droga. Esquece. Eu me perdi.
Bacana, mas é por aí mesmo, né, o Carlos? Dessa forma, né? Então a gente tem que tentar entender essa pessoa, né? Vamos ajudar nessas dificuldades. A própria questão da oncologia, né? O câncer, no caso, ele é algo que mexe muito com as emoções das pessoas, né? Tem gente que nem fala essa palavra câncer, fala assim, é aquela coisa ruim. Acho que só falar do nome, né? Tipo, até quem tem o signo de câncer às vezes nem fala que tem, né? Porque tem medo dessa palavra, né? E você vê que existe toda uma representação social de que isso é uma doença muito ruim, e é mesmo, é uma doença muito terrível, né? Mas a forma que a pessoa vai encarar isso, vai encarar essa doença, pode influenciar, inclusive, na efetividade do tratamento, né? Bom, nesse artigo especificamente, eles avaliaram pacientes com doença oncológica internados por pelo menos 5 dias. O estudo foi feito na enfermaria oncológica de um hospital filantrópico em Salvador, na Bahia. Duas das pesquisadoras atuavam como psicólogas residentes na enfermaria supracitada, realizando atendimentos psicológicos aos pacientes internados. Quanto a isso, a gente deve ressaltar, inclusive, que um pesquisador que trabalha no campo da pesquisa, assim, ele trabalha tipo no hospital que ele vai pesquisar. Ele tem que ter um cuidado muito grande, né, para ser imparcial, né, ele conseguir ter esse distanciamento, né, não colocar tanto a subjetividade dele ali. É possível, professor? É possível, tá? Não tem problema não, mas a pessoa realmente ela tem que ter um cuidado aí nessa metodologia da pesquisa, enfim. As entrevistas possuíam 4 eixos temáticos, profissionais que compõem a equipe da enfermaria que atuam no cuidado com o usuário, percepção sobre a função de cada profissional citado no item anterior, a percepção sobre a interação de profissionais da equipe interprofissional, interação dos profissionais com o usuário e benefícios, prejuízos da interação da equipe interprofissional no cuidado com o usuário. Os resultados. Os entrevistados eram inicialmente perguntados acerca dos profissionais que compunham a equipe responsável pela produção do seu cuidado naquele internamento. Dos 14 entrevistados, apenas 4 citaram o psicólogo enquanto parte da equipe interprofissional. Então, o psicólogo era visto como alguém que está ali, mas nem fazia parte da equipe. Olha para você ver. Mesmo citando o psicólogo, alguns entrevistados apresentaram mais dificuldades na diferenciação dos profissionais que compõem a equipe. Os profissionais das áreas de medicina e enfermagem foram citados em todas as entrevistas pelos usuários. Então, você vê que não há uma clareza, né, pelo menos nessa pesquisa aqui, não houve uma clareza assim, de qual era a função do psicólogo. Era mais alguém que entrava lá na sala, né, no apartamento, que entrava no ambulatório, para conversar com as pessoas, mas as pessoas não diferenciavam assim, o que é enfermeiro, o que é psicólogo, né? O médico todo mundo conhece, né? Mas assim, por exemplo, o psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, essas pessoas não têm isso muito claro, né? Quem são essas pessoas, né? Em relação ao reconhecimento... Eles não levavam o psicólogo a sério, né? Oi? Eles não levavam o psicólogo a sério. Achava que era só uma pessoa que ia ali para bater papo, para conversar com eles. E é difícil, né, a gente saber que realmente é assim, né, que pessoas não entendem ainda qual é o papel da psicologia. E é claro que isso é uma responsabilidade nossa também, né, gente, de mostrar serviço, mostrar que nós
temos um papel importante, essencial ali no sentido de cuidar da saúde mental dessas pessoas, né? Bom, com relação ao reconhecimento das funções desse profissional na produção do cuidado, o entrevistado 9 refere que a minha psicóloga nunca recorri. Olha que coisa. Mesmo sendo acompanhado pela psicologia durante o seu internamento hospitalar, o entrevistado faz tal afirmação, demonstrando que não consegue diferenciar a atuação do psicólogo com relação a de outros profissionais, não reconhecendo a sua função. Que coisa, né, gente? Os participantes também foram questionados acerca da função exercida pelos profissionais da equipe interprofissional. Abaixo, falas dos entrevistados que descreveram a função exercida pelo psicólogo da equipe. Entrevistado 1. Muito bom, muito bem. É bom para nossa mente. O entrevistado 10. Pergunta bastante coisa. Pergunta assim, como foi que começou a doença? Como foi que descobriu? O que era que eu sentia? Como foi que eu reagi quando descobri que estava com a doença? Como é o cuidado de meus parentes comigo, da minha família, meus filhos? Como foi que ele aceitou? Como foi que reagiram quando descobriu que estava com esse problema? E essas coisas assim. Como é que eu estou me sentindo, né? Você vê que, no caso aqui, a entrevista coloca a fala exatamente como a pessoa disse, né? Então, enfim. Durante a análise dos dados, foi possível observar que mesmo os entrevistados que não citaram o psicólogo enquanto parte da equipe, da equipe que prestava assistência, conseguiram descrever algumas funções desses profissionais a partir de suas vivências durante o internamento no hospital. Sobre esse aspecto, os entrevistados relataram: vem dando orientação para como a gente se cuidar durante o tratamento e tal, quais são as reações, explicando direitinho para a gente, já ficar preparado para o que vem pela frente. A outro: o psicólogo é aquele que vem dar suporte para nós possamos suportar o choque, às vezes, do que é receber uma doença, de ter um câncer, né? Então, ao outro, os entrevistados 5 e 6 abordam sobre suas percepções acerca da função da psicologia em seus cuidados, ao relatar que, entrevistado 5, quando eu converso com ela me deixa mais tranquilo, mais assegurado. Então, você vê que, de certa forma, há uma percepção assim, da função da psicologia. Só que eles não sabem localizar muito bem quem que é esse profissional que chega ali, né? Pode ser um enfermeiro, né, que acolhe bem, que escuta a pessoa e tal. Então, ele confunde, né, quem é quem. Tem gente que não tem essa clareza, né? O entrevistado 6, que, assim, ajuda muito na mentalidade da gente, que a gente, às vezes, está muito confuso em algumas coisas. É melhor a gente se soltar, é bem melhor, me ajudou muito. Então, assim, você percebe que ela tem uma compreensão de que, né, ajuda na mentalidade da gente, né, ajuda nos nossos pensamentos, né. Discussão. A doença oncológica, com sua complexidade e multifatorialidade, suscita a discussão da interprofissionalidade como alternativa a esse modelo biomédico, uma vez que tem como objetivo integrar saberes que favoreçam uma produção de cuidado eficaz aos sujeitos acometidos por essa enfermidade. Nesse contexto, a psicologia torna-se cada vez mais ativa nas tomadas de decisões, como também nos cuidados ofertados pelas equipes. Contudo, há constatações entre os profissionais de psicologia de que suas observações clínicas não são muito bem aceitas, suscitando discussões acerca de seu papel e atuação no campo da saúde. Então, a gente percebe que é
há uma complexidade muito grande, né, a questão oncológica, e é necessário que esse profissional da saúde, né, o psicólogo, ele consiga ter uma boa comunicação, né, consiga se relacionar com outros profissionais, porque, afinal de contas, é um trabalho multidisciplinar, né? No caso aqui, né, a psicologia se torna cada vez mais ativa nas tomadas de decisões, como também nos cuidados ofertados pelas equipes. Alguns entrevistados referem o psicólogo como parte da equipe e realiza a produção de cuidado. No entanto, torna-se perceptível uma dificuldade dos demais usuários em citar o psicólogo como parte da equipe profissional. Isso pode estar relacionado ao fato de que sua inserção nas equipes ainda é muito recente, se comparada a outros atores do ambiente hospitalar, estando ainda em processo de construção de uma identidade própria diante de outros profissionais e usuários. Bom, diante disso, eu queria lançar uma pergunta para vocês. Qual que é o papel do psicólogo hospitalar no tratamento de pessoas com câncer, no tratamento oncológico? Vamos lá? Cadê os universitários? Eu acredito que é gerar um conforto mediante ao paciente para que ele consiga suportar cada vez mais fácil o tratamento, né? Uma vez que, dependendo de paciente a paciente, o tratamento ele pode ser bem extenso e bem agressivo. Então, acredito que o objetivo da psicóloga é causar um conforto para ela, para o paciente, né? Trazer um conforto para o paciente, muito bem. Alguém concorda, discorda, completa? Eu concordo com tudo que a Karen falou. É fazer, né, a escuta necessária, né, é ouvir o que, né, o paciente acha daquela situação ali, né, vivencia, né, como ele está vivenciando, quais dificuldades que ele acha que, né, vem enfrentando ali naquele momento, né, é realmente fazer aquela escuta necessária, falando dos pós, né, dos benefícios, malefícios do momento que ela está passando ali, né. Então, assim, é porque o instrumento principal nosso, né, do nosso trabalho é a escuta. Então, é fazer uma escuta necessária, é saber ouvir, é dar o suporte ali mesmo, igual a Karen falou, porque vai ter alguns casos que é mais agressivo, tem alguns tratamentos que são mais agressivos, né? Então, é ver a perspectiva que o paciente está tendo, vai ter, né? Está tendo ali desse tratamento, o que ele pensa, o que vai acontecer, o que pode ou não. E tá ali sempre apoiando lado a lado com ele. Não tratar como se não fosse uma sentença de morte. Não é... Tem possibilidades de cura e tal. Tem que desmistificar a questão, tipo, câncer de uma palavra, como você falou, a palavra que você não pode falar, que é as coisas ruins. Tem que acalmar a pessoa, ajudar ela a saber lidar com isso e mostrar que não é uma sentença de morte, a esperança, né? Sim, foi interessante você falar isso também, Carlos, porque, bom, dentre todas as possibilidades existenciais que existem, a morte é a maior certeza delas, e ela é parte da vida, né? Então, assim, a questão de estar preparado para a morte, assim, basicamente ninguém vai estar preparado para a morte. A questão é o seguinte: às vezes as pessoas não desfrutam da vida, né, do trajeto, desse processo de desenvolvimento, né, da vida mesmo, né? As pessoas não conseguem achar valor em nada assim no decorrer da vida, né? Então, o que acontece, né?
a gente não vai dizer para a pessoa assim, olha, não, mas é natural, né? Você vai morrer mesmo. Não é uma questão assim, mas no caso ajudar a aliviar um, um sofrimento que está ali, né? Assim, ajudar essa pessoa a tentar enxergar uma perspectiva melhor. Nós somos seres no mundo, seres em relação uns com os outros, somos lançados nesse mundo como um constante vir a ser, ou seja, nós estamos em constante mudança, a própria doença muda, as pessoas mudam a forma de pensar, a doença traz mudanças fisiológicas, né, mudanças físicas, mas mudanças psicológicas também, as pessoas começam a pensar diferente a respeito da vida, da morte, dos amigos, da família, né? Então, por exemplo, pais que não conversavam aí no momento de morte, os filhos já começam a conversar com eles de novo, no momento de uma possibilidade, né, de uma doença grave, assim, pode ter uma união da família, né? Assim, pode acontecer outras coisas também. O fato é que isso tudo causa uma ruptura na vida normal da pessoa. Então, ela, por exemplo, ela deixa de trabalhar, ela deixa de fazer as coisas que gostava, né? E há uma necessidade de ter uma ressignificação disso tudo, né? A pessoa encontrar um sentido no meio do sofrimento ajuda muito a aliviar a tensão, aliviar a dor, né? Então, no caso, né, foi muito interessante isso que vocês colocaram, né? Porque esse é o nosso papel, né? Ajudar a pessoa a entender isso, entender esse sofrimento, né? Expressar essa angústia, esses sentimentos a respeito daquilo, mas tentar encontrar dentro de si também força para vencer isso, né? Não se entregar à doença, né? Daniel, Sim. Só dando recado que a Ivone pediu, tá, gente, que ela tá online, ela tá participando da aula, mas ela tá sem microfone, por isso que ela não tá falando, tá? Não tá participando ativamente, tá bom? Ela não Tá mandou no bom, grupo, só dando um aviso para ela. beleza, tranquilo. Grande abraço a Ivone e a todos aí presentes. Curta o nosso canal, deixe seu joinha aqui, inscreva-se. Enfim, Tipo vou isso. virar youtuber depois dessa. Eu trouxe um outro artigo também, falando do suporte psicológico dos pais nas unidades de tratamento intensivo neonatal, encontros possíveis e necessários, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho de UTI neonatal. Gente, se vocês quiserem saber bastante sobre psicologia hospitalar, leia os artigos da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, que vale muito a pena, tá? Muito interessante. Tem muita coisa legal lá, viu? Bom, observa-se ser de grande importância o acompanhamento com as mães dos bebês internados, pois as mesmas apresentam o mundo para seus bebês. Foi uma frase do Winnicott, né? Então, a gente vê a importância, né, de ter um acompanhamento psicológico das mães. É interessante que quando a mulher, né, ela tem o seu bebê lá, né, em uma situação normal, é natural, assim como nasce uma criança, nascer uma mãe se sentindo culpada. Culpada de quê? Qualquer coisa. Ela, às vezes, ela se arrepende de tudo, assim. Ela pode ter a questão da depressão pós-parto, ela pode se achar incapaz de cuidar daquela criança, ainda mais em momento de crise. Imagine só uma grávida, né, que está lá no 9º mês de gestação, nessa época do coronavírus. A preocupação dela de ir lá e tá todo, assim, se ela vai ter o atendimento necessário. Imagine só a situação, né? Então a gente precisa mesmo, né, ter um psicólogo que acompanhe essas mães, né, que ajudam, por exemplo, no caso dos bebês prematuros, né? Às vezes a mãe não se alimentou direito, ou continuou trabalhando, fazendo atividade física muito
além do que poderia, né? Além, inclusive, das recomendações médicas, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Sim, tá tranquilo. Beleza. Então, pode acontecer, né, do, de realmente esse psicólogo ser, assim, essencial, né, para ajudar, apoiar essas mães, né? Quem aqui já teve filho, gente? Assim, como que foi a sua experiência? Assim, você se sentiu super bem, assim, depois que o menino nasceu? Teve gente que se sentiu culpada, arrependido de alguma coisa? Como que foi isso, gente? Quem são as mães de plantão aí que querem falar da sua experiência? Eu sou mãe e foi a melhor experiência da minha vida. Eu não me arrependo de nada, graças a Deus o Caio veio com saúde, superou as minhas expectativas, e é isso. É surpreendente. Assim, para uma mãe, não tem nem palavras para expressar, né? O momento do nascimento, o momento do parto, como é que é. Graças a Deus eu só tenho coisa boa para falar. Que bom. Quem mais, gente? Genice, não sei se tem menino. Raquel, não sei se tem menino. A Professor, Sheila tem professor, menino. Oi? professor. Sim, cara. Então, não sou mãe, não, mas é, eu queria contribuir com a questão seguinte. Uma coisa que eu estava até acompanhando uma menina, ela trabalha na internet, ela faz conteúdo para o YouTube, e um dos assuntos que ela aborda é que ela foi mãe aos 13 anos. Nossa, muito nova. E a gente sabe que essa é uma realidade, principalmente aqui no Brasil, que acontece todos os dias. E ela realmente ela é muito nova, ela era muito nova e ela era muito pequenininha. Então o neném dela nasceu que nem um ratinho, assim, ele era bem pequenininho também. E assim, se a gente for seguir essa área, né, da psicologia hospitalar, a gente vai deparar com situações assim também, de uma criança extremamente imatura, porque a questão dela, ela teve o filho dela na primeira vez que ela teve uma relação, então, extremamente imatura, tendo que lidar com um outro bebê que, assim, necessita até hoje de cuidados especiais e que tendo que criar um serzinho, né, tão pequenininho assim. Nossa, que difícil, hein, Karen? Não, obrigado pela contribuição aí. Você vê que, inclusive, o psicólogo tem que ter uma estrutura emocional, né, gente, para lidar com isso. Imagina você com aquele serzinho assim, é, e ajudar, apoiar essa mãe, né, nesse momento, né? E às vezes tudo que a mãe quer é que alguém segura a mão dela, né? E escuta, né? Tem muita mãe assim que sofre, né? Tem muitas abandonadas. Gente, tem hora que o namorado engravida a menina e some, né? Então não assume responsabilidade nenhuma, né? E ela tá lá com um serzinho, às vezes assim, até costuma ser até rejeitada pelos pais, né? A família não dá o apoio que ela precisa, né? Então é muito complicado, realmente precisa de um acompanhamento psicológico, né? Olha essa frase aqui do Baltazar, né? O nascimento prematuro representa a desconstrução da maternidade idealizada. Olha só. Né? Então, ela tinha todo aquele sonho assim de ter a gravidez, levar a gravidez até as 40 semanas, né? E ter o parto natural ou um parto normal, né? Assim, tranquilamente, ela não ia nem sentir dor de parto, né? Imagina, olha que sonho. É, na verdade, quando chega lá no quinto mês, o neném nasce, né? Ele pede para nascer e pronto, né? Então, desconstrói essa idealização, né? É O choque... verdade. Oi? Oh,
É verdade queria fazer mesmo. É, queria fazer uma pessoal, pergunta. pode falar, cara. Seguinte, há um bom tempo atrás eu vi que existe um teste que se pode fazer com as mães, as grávidas, para ver se elas existem um índice maior de ter uma depressão pós-parto. Hum, E aqui no Brasil, existe uma, uma porcentagem grande de mulheres que tem depressão pós-parto e poderia ser evitada se existisse esse teste. Se existisse, não. Se fizessem esse teste nessas mulheres, principalmente mulheres jovens e de classe média baixa, classe média para baixa. Você conhece ou já ouviu falar em relação a esse teste? eu já ouvi falar desse teste, mas eu não, agora no momento eu não sei te falar o nome dele, mas eu já ouvi falar eu ouvi falar desse teste, inclusive na época que minha esposa ficou grávida, né? Mas eu não sei te dizer agora, eu posso te pesquisar e trazer essa informação depois para vocês, tá? Mas é uma questão assim que é um teste importantíssimo, na verdade, né? Para avaliar se as pessoas têm essa predisposição, né? Uma depressão pós-parto, né? E, mas isso é muito bom porque você acaba tomando medidas preventivas, não é isso? Assim, para ajudar essa mãe assim a ressignificar isso tudo, né? Assim, tentar elencar mecanismos de proteção para essa mãe, né? Ok. E a Alguém depressão, conhece esse teste, gente? não, nunca ouvi falar, não. Eu já Então, eu ouvi citei falar, ele mas aqui. pode falar, cara. Foi mal, professor. Eu citei ele justamente porque eu imaginei que muitas pessoas não conhecessem ele. Mesmo não sabendo o nome, é importante até mesmo que se saiba que existe um teste que possa prever essas coisas, né? E que, sabendo disso, dessa informação, uma vez a gente pode procurar saber, entendeu? Mas eu imaginei realmente que muita gente não fosse conhecer do teste. Eu queria saber mesmo era se você conhecia. Parece que existe tipo um pré-natal psicológico, sabe? Uma intervenção assim com gestantes e tem e existem alguns testes assim que podem ser utilizados, né? Assim, o específico para depressão pós-parto, eu não lembro. Eu lembro que parece que tinha uma escala de depressão pós-parto, mas eu não lembro exatamente assim como que é. Né? Parece que tem um instrumento assim de autorrelato para a pessoa marcar, para a gente saber se a pessoa tenderia a ter a depressão pós-parto. Eu sei que assim, por exemplo, para avaliação da depressão mesmo, né, a gente pode utilizar as escalas Beck, né, assim, por exemplo, tem um inventário, né, de depressão, que são várias questões, né, que a pessoa preenche, né, são, se eu não me engano, 21 itens, né, que a pessoa vai marcar, que para a gente entender, assim, se a pessoa como que ela tem se sentido nas últimas semanas, nos últimos meses, né, se ela demonstra sintomas, assim, que indicam a depressão, né. Agora, especificamente sobre a depressão pós-parto, isso eu teria que verificar, aí eu trago essa informação depois para vocês, tá bom? Me lembra aí que eu trago isso, tá joia? Beleza? Professor, seria a escala Edimburgo de depressão pós-parto? Eu não estou lembrado disso, mas pode ser. Você encontrou alguma coisa sobre ela? Eu encontrei assim, o método usado é a escala Edimburgo de depressão pós-parto, que pode servir de caminho para diagnosticar a doença, né? Que é a depressão. São Uhum. 10 questões que, para serem respondidas, só precisa de alguns minutos.
Aí eu tô falando aqui dessa escala. Edimburgo. Edimburgo. É. Edimburgo. Então, Quando ela eu vi a foi desenvolvida lá. reportagem, era mais ou menos isso mesmo. Oi? Então, é isso mesmo. Quando eu vi na reportagem, era mais ou menos isso mesmo. Eu sei que o teste ele era bem rapidinho, era uma coisa extremamente simples. Uhum. Ele deve avaliar, assim, por exemplo, a questão do histórico da pessoa, né? Se ele tem alguma tendência depressiva, né? A questão dos fatores de risco, né? Deve avaliar isso para poder ajudar na profilaxia, né? Na prevenção, né? Agora tem que ver, por exemplo, se essa escala ela está adaptada no Brasil e se ela realmente ela é utilizada assim no dia a dia, né? Para ajudar as pessoas em assim, será que no dia a dia o psicólogo hospitalar usa essa escala? Assim, eu fiquei curioso com isso, né? Assim, uma coisa assim para a gente pesquisar mais. Se vocês tiverem acesso a essa informação antes de mim, já compartilha com a gente, tá bom? Mas eu vou pesquisar sobre isso também, eu fiquei curioso, tá? Quem é da área da psicologia hospitalar mesmo, assim, com certeza já saberia responder isso na ponta da língua, né? Mas bacana, obrigado pela contribuição, gente. Ótimo. Vamos seguir, então, né? O choque inicial... Professor, Sim, pode falar. eu tava no computador, mas no computador eu não tava conseguindo falar e eu tive que entrar no celular, acabei perdendo uma parte. Mas é que eu Sim. tava querendo contribuir uma coisa que a escala Beck atualmente, elas não, o inventário Beck, ele não tá podendo ser utilizado, porque ele consta como não favorável no site do SATEPSI. O que está sendo usado para depressão é a nova normatização do BSI-2. Ah, sim, né? Parece que a Scalasbeck está em fase de revalidação, não é isso? Sim, sim. Porque os testes, eles vencem, gente, com o tempo. Então, assim, por exemplo, quando eles se cadastram um teste lá no SATEPS, ele tem uma validade, né? E aí, não sei de 5 em 5 ou de 10 em 10 anos, né? Você tem que elaborar novos estudos para poder sustentar, né? Ser a fundamentação teórica daquele teste, né? Então, aí eles suspendem o teste, olha, não vai ser mais utilizado comercialmente. Ele pode ser usado para estudos, para pesquisas, mas não para, assim, comercialmente falando. Você tem outros testes, né, que avaliam ansiedade, depressão, que são aprovados aí pelo SATEPS. Obrigado aí, o João Paulo, pela contribuição também, tá bom? Inclusive, por exemplo, um teste de psicologia que está prestes a vencer, né, seria o próprio VISC-4, né? Lá nos Estados Unidos, nós já temos o VISC-5, né? O VISC, que é um teste padrão ouro de avaliação cognitiva, né? Mas, assim, por exemplo, para que a gente consiga revalidar esse teste aqui, precisa de pesquisa. Para isso, precisa de verba. E a gente sabe como que é difícil verba para pesquisa aqui no Brasil, né? Uma pesquisa, por exemplo, com mais de 1.000 pessoas para aplicar um teste que ele, por si só, custa R$ 2.600. Como é que você... Aí você precisa de verba, né? Então, enfim, né? Eu espero que a gente ainda consiga ter esse teste aí por alguns anos, né? Mas, enfim, vamos lá, vamos seguir. Oi? Tá, vamos seguir? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Vamos lá. Nesse contexto, os atendimentos psicológicos tinham como objetivo primordial fornecer o holding aos pais, ou seja, fornecer suporte e sustentação aos mesmos. Então, na UTI, né, nós estamos falando aqui da UTI neonatal, né, o atendimento psicológico é voltado para dar esse suporte para os pais, né. Nesse modo, observou-se que à medida que os sentimentos puderam ser nomeados e as necessidades emocionais identificadas e, em parte, supridas,
os genitores também puderam identificar e suprir as necessidades do seu bebê, oferecendo o holding, o suporte adequado ao desenvolvimento deste. Olha que interessante. À medida que os pais conseguiam nomear seus próprios sentimentos, conseguiam expressar emoções, né? Cuidar da sua própria saúde mental, né? Eles conseguiam dar um suporte para a criança. Olha que interessante, gente. O que vocês acham disso? Ninguém? Não acham nada? Então tá bom. Vamos lá. Os efeitos do suporte psicológico puderam ser observados através de comportamentos e verbalizações. Vanessa, após sua terceira participação no grupo de apoio, referiu: não tenho mais vontade de chorar. Na primeira vez que eu vim aqui no grupo, eu não conseguia nem falar, só chorava. Agora eu estou mais calma. Outra mãe, Renata, verbalizou: aqui a gente pode falar o que não fala lá fora. Pode falar sobre os nossos sentimentos e as nossas preocupações. Bom, aqui nós estamos vendo, então, sobre assim, um relato de mães participando de um grupo de apoio a mães, né, numa UTI neonatal, né? Então, nesse grupo de apoio, elas tinham a oportunidade de falar sobre as experiências delas. Umas só choravam, né? E à medida que uma vai escutando a experiência da outra, né? E o psicólogo vai conduzindo esse processo, né? De orientação em grupo, as mães vão conseguindo falar mais desses problemas, né? Sem tanto sofrimento. Elas conseguem meio que ressignificar isso tudo, tá bom? Faz-se imprescindível, assim, a postura empática do psicólogo, a fim de entender cada paciente em suas particularidades e singularidades. Tá bom? Bom, gente, esse seria o que eu queria falar com vocês hoje, né? Se vocês quiserem, a gente pode fazer um intervalo e a gente entrar numa próxima aula também. O que vocês acham? Vocês querem aproveitar esse tempo para irem fazendo a atividade que eu encaminhei para vocês? O que vocês preferem agora? Tem alguém aí? Professor, eu não posso dar muito palpite porque eu perdi a parte da aula em que você explicou sobre a atividade. Na verdade, em relação à atividade, estou meio perdida, eu vou perguntar para os meus colegas, até para não ocupar o seu tempo, mas Uhum. eu não sei. Bom, sobre a atividade, assim, eu encaminhei para vocês no grupo de WhatsApp, também coloquei no Google Classroom, tá? Vocês vão responder 10 perguntas e vão enviar para mim, tá? Eu espero que o mais rápido possível, né? Tipo, até antes do dia 24 seria a nossa aula que vem, né? 24 é a data limite para esse envio, né? Mas se você puder enviar para mim lá para o dia 20, 22, assim tá ótimo, porque aí eu já vou corrigindo, né? Tem 3 questões abertas, né? Então eu preciso ler cada uma. E aí, assim, o que acontece? Como eu tenho um prazo curto para lançar a nota, né? Aí eu preferia que vocês fizessem isso assim com mais antecedência. É até bom vocês não deixarem acumular, porque outros professores também vão pedir atividades avaliativas, nem sei se pediram, né? Atividade avaliativa para vocês, né? Então é importante, assim, quanto mais assim que vocês puderem, vocês mandam para mim, tá bom? E aí, a atividade, assim, eu fiz um questionário baseado nas nossas aulas mesmo, né? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem me perguntar também nesse processo, podem perguntar, tá bom? E é isso.
É importante também vocês lembrarem de cadastrar o e-mail de vocês lá na hora do envio, né? Você marcar a caixinha de seleção que você quer receber uma cópia das suas respostas também, né? Eu acho que é importante isso tudo, né? Vale lembrar isso. E no mais é isso. Essa atividade avaliativa ela vai substituir a nossa oficial 1, tá bom? A gente ainda não tem informações sobre a nossa oficial 2, tá? Mas essa vai substituir a oficial 1. Tá beleza? Tranquilo? Ah, tá ótimo. Ok. Obrigada pela informação. Sobre o AVA, você também vai fechar com a nota do AVA agora? Não entendi. A pontuação do AVA, você também vai fechar agora? Sim. Que dia que vai fechar? Então, eu tenho essa semana para fazer isso, né? Eu tenho essa semana agora para fazer. Vai ser a unidade 1 e 2, né? Isso. Tá bom? Obrigado. Nada. Mais alguma Professor, coisa? Sim, eu tenho uma dúvida, na verdade. pode falar. Eu queria ver se o psicólogo ele pode atuar junto a grupos de apoio, por exemplo, no contexto da oncologia neonatal. Pode atuar sim, um grupo de Tá apoio. bom. Inclusive, tem uma das aulas nossas, assim, porque todas as apresentações, se eu não me engano, já estão salvas lá no AVA, né? A gente tem uma aqui, quer ver? Só um minutinho. Essa de hoje foi a 7, não é isso? Isso. Isso. Aqui. Olha, só um minutinho. O computador tem hora que fica meio lento. Ó, na aula 7, então nós falamos um pouco desse contexto hospitalar. Na 6 foi sobre assistência psicológica. E na 8 a gente fala de UTI, na 9 a gente fala de alguns atendimentos específicos, né? A questão de estratégias de suporte emocional. A gente pode falar algumas coisas sobre isso. Mas você perguntou se o psicólogo pode atuar em grupos de apoio em oncologia? Pode sim, né? Então ele vai atuar, né, no sentido de promover assim, por exemplo, dinâmicas, né, coisas assim para ajudar na humanização de todo esse processo, né, de lidar com essa dor, né? Então, por exemplo, no caso, se você for trabalhar com crianças, né, paciente oncológico, né, crianças, você pode trabalhar com ludoterapia? Pode, né, com brinquedos, né, a questão do brincar infantil, assim, trabalhar com contos de fada, com histórias, contação de histórias, né? Pode trabalhar com isso, né? É tudo assim para, de certa forma, ajudar a aliviar o sofrimento daquelas pessoas, né? E dá para ela algumas outras estratégias, assim, algumas elementos novos para elas pensarem, né? Porque senão também elas ficam muito focadas na questão da dor, do sofrimento, da doença, da possibilidade da morte, né? Então você acaba oferecendo alguns recursos para que essas pessoas reflitam, compartilhem entre si ideias, experiências, né? E no caso, o psicólogo ele pode atuar assim, como nesses grupos de apoio, tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Vocês querem fazer um intervalo e depois a gente continua?
Ou vocês querem aproveitar esse tempo para fazer a atividade? O que vocês acham? Você começaria a outra sessão agora, professor? Não entendi? O senhor iria debater sobre essa sessão ou começaria a outra sessão agora? Eu começaria a falar sobre outra aula, né? Então, nós fizemos a 7, eu já ia entrar na 8. Aliás, nós fizemos a 8, nós fizemos a 7, né? Não, Eu entraria na 8 agora, falar de UTI. Mas na atividade tem sobre UTI, não tem? Tem sobre UTI neonatal. Que a gente comentou já, né? Mas eu poderia já falar de UTI também. Querem? O intestino primeiro, né? Esses slides tá no AVA? Já tá tudo no AVA. Porque o de hoje eu não achei lá, não. Tá lá, gente. Tá no encontro 7. Encontro 7? Tá tudo lá. Você tem que olhar pré-aula, aula e pós-aula, né? Tá tudo na aula. Então tá bom. Tá tudo lá. Professor, por mim, você pode fazer o intervalo e depois voltar iniciando já a nova matéria. Porque já que a gente fala, por mim, eu acho que é a melhor coisa. Uma vez que o que você vai passar, o que a gente vai discutir agora no próximo horário, vai estar na atividade também. Beleza. Vamos fazer isso, então? Ô, gente, então daqui minutinhos a gente volta para seguir, pode ser? Tá bom. Beleza. Então tá bom. Aguardo vocês daqui 10 minutinhos.